E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana, graças a Deus, debaixo da proteção de Deus. Aos pouquinhos as coisas têm voltado ao normal, né? Os shoppings já estão abrindo aos pouquinhos, o comércio já está reabrindo. Eu acredito que em breve, muito em breve, nossa escola também vai reabrir e nós vamos poder voltar para a escola, voltar para a nossa vida normal. Enquanto isso não acontece, enquanto nós estamos ainda nessa educação remota, nós vamos continuar estudando, né? E aí, pra gente começar a nossa aula de hoje, eu quero que você pegue o seu livro, lá no comecinho da parte de português, porque na sexta-feira passada eu passei dever e disse que eu iria fazer a correção hoje. Só que para esse vídeo não ficar muito grande, eu não tenho que dividir em duas partes, porque eu sei que nem todo mundo tem assistido quando eu mando 2 vídeos ou quando eu mando um vídeo muito extenso. Eu vou mandar as fotos da correção no grupo, ok? Vou colocar as fotos da correção lá no grupo, porque às vezes na plataforma eu fico com dificuldade de enviar o arquivo como imagem. Então eu acho mais fácil, mais prático eu enviar para vocês as fotos no nosso grupo de WhatsApp, ok? Mas aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar que eu passo os gabaritos para vocês, tiro as dúvidas. Alguns me mandaram uma foto do exercício, mas só que final de semana, gente, não dá, entendeu? Por isso que eu não falei nada, não olhei e tal. Mas aí vocês podem conferir na foto. E aí hoje eu quero que você abra a sua Bíblia. Olha, eu ia falar sua Bíblia, é o costume da igreja. Eu quero que você abra o seu livro. Na página 360 do livro, nós vamos começar a conhecer uma cadeia alimentar. Nós vamos ver a diferença entre animais produtores e animais consumidores. Tia Cíntia, o que é produtor, o que é consumidor, não sei, não conheço, nunca ouvi falar, não sei o que é isso, como é que funciona. A gente vai ver com calma. Primeiro, abre o seu livro na página 360. Página 360. Isso. Quando você abrir aí, você vai ver que tem uma imagem. E aí tem um pequeno texto em cima. Em qualquer cadeia alimentar, as plantas são seres produtores, pois produzem o seu próprio alimento. Os animais são seres consumidores, porque comem plantas ou outros animais. Todas as cadeias alimentares se iniciam com um ser produtor. Observe a imagem a seguir, ela mostra as relações alimentares de várias espécies em uma cadeia alimentar. Ok, muita informação de uma vez. Vamos por partes. Plantas são produtores. Então você já sabe que produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. Exemplo. Plantas. Consumidores são aqueles que consomem o alimento. Nesse caso, nós podemos dizer que são quem? Os animais. Muito bem. Aqui, ó. Percebem? Beleza. Ok. Vamos continuar, então, a partir daí, para a gente não se perder nas nossas informações. Eu tenho, então, uma cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É como funciona esse ciclo. O primeiro elemento que é quem produz o alimento, quem se alimenta desse alimento, quem se alimenta de quem se alimenta esse alimento, quem se alimenta de quem se alimenta de quem se alimenta esse alimento e, por último, quem se alimenta de quem se alimenta de quem se alimenta de quem se alimenta desse alimento. Tia Cíntia, eu não entendi nada. Vai ficar mais fácil de você entender agora quando você acompanhar aqui na página 360. O produtor é a planta. Ela é quem produz o alimento. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Isso. É o vegetal. O grilo come dessa planta. Ele é o consumidor primário, é o primário.
grilo. É o secundário. O sapo come o grilo que come a planta. A cobra é o consumidor terciário. Por quê? Porque a cobra come o sapo que come o grilo que come a planta. E por último vem o gavião, que é o meu consumidor quaternário. É ele o alimento, é ele o animal, desculpa, né? O gavião que come a cobra, que come o sapo, que come o grilo, que come a planta. Nossa, que confusão. Mas você aos poucos vai conseguir entender. Cada animal tem uma função na cadeia alimentar. Se alimentar de outro animal. Ah, mas então os animais comem uns aos outros? Basicamente sim. Um se alimenta do outro e é isso que forma a cadeia alimentar. Imagina se nenhum animal comesse os insetos. Imagina se os sapos não comessem os insetos. Os sapos, as lagartixas. Como é que ia ser? Ia viver cheio de mosca, cheio de mosquito, cheio de grilo voando, cheio de abelha, cheio de tudo que é bicho voando, gente. Apesar, né, de que a abelha é diferente, porque tem o tal do ferrão e tal. Blá, blá, blá. Mas assim, ia viver de animaizinhos voando o tempo todo e aí não ia ter remédio de matar mosquito que desse conta, não ia ter ventilador que desse conta. Então, cada animal serve para algo diferente dentro da cadeia alimentar. Tá ok, pessoal? Então, beleza. Atividades finais. Nós vamos concluir hoje esse capítulo falando sobre esses animais e sobre como, né, de que modo eles podem auxiliar na cadeia alimentar. Então, aí no número 1, cada espécie de animal ou planta tem características específicas que garantem sua sobrevivência no ambiente em que vivem. Explique essa afirmativa com suas palavras e dê um exemplo. Vamos lá. Como que a gente pode fazer para poder entender isso? Vou explicar para vocês. Cada animal tem uma característica específica que faz ele sobreviver em algum lugar. A gente viu que o urso polar, ele vive aonde? Em lugares muito frios. O urso polar tem características que permitem que ele viva no frio. Tem como o urso polar viver no deserto? Não. Tem como o urso polar viver... deixa eu pensar. Tem como o urso polar viver dentro de casa, na gaiola? É claro que não. Tem como o... Deixa eu ver um outro animal aqui, um outro exemplo aqui. O peixe. Tem como o peixe viver... deixa eu ver... preso na coleira do quintal de casa? É claro que não. Cada animal, repito, cada animal tem a sua particularidade, a sua característica que o faz sobreviver a um determinado local. Tô tossindo, mas não é coronga não, hein? Então, vamos lá. Como que eu consigo entender essa afirmativa que foi feita aí no número 1? Eu entendo que, número 1, vamos colocar aqui, cada animal tem características particulares de sobrevivência. Eu vou sair da frente para vocês copiarem, mas aí para ficar melhor, vocês podem ir pausando o vídeo aos poucos, tá? Que aí você vai, copia, pausa, aí depois continua a copiar. Cada animal tem características particulares de sobrevivência. Por exemplo... Ui! Meu celular aqui querendo cair, gente. Desculpa. Pronto. Por exemplo, vocês têm que colocar aí um exemplo. O urso polar. A foca. O peixe. E etc.
Registra isso aí no seu caderninho, hein? Beleza? 2. Qual é a característica principal das florestas tropicais? Eu falei isso com vocês, acho que na aula passada ou retrasada. As florestas tropicais têm como características principais o quê? O clima úmido e quente, as árvores muito altas e muita chuva. Então, coloquem aí no número 2. Clima úmido e quente, árvores muito altas e muita chuva. Eu vou passando aqui para vocês devagarzinho, mas aí vocês podem fazer o esquema que eu já falei, de pausar o vídeo, entendeu? Eu acho que é melhor. Pausa o vídeo, copia um pouquinho, depois solta, pausa de novo, copia mais um pouquinho, solta. Acho que fica mais fácil. Ok. Passando para a página 361, 361. Quais são as camadas das florestas tropicais? É a pergunta do número 3. Você tem chão da floresta, subbosque, dossel superior e camada emergente. Então vamos lá, coloque aí chão da floresta, depois você tem subbosque, depois dossel superior, e por último camada emergente. Tia Cíntia de Deus, o que é isso? Isso tá no texto lá das nossas páginas anteriores, da nossa aula passada ou retrasada, se eu não me engano, sobre as camadas das florestas tropicais, tá bom? Depois quem quiser dar uma relembradinha, dá uma olhada lá. Gente, acho que eu engasguei com alguma coisa. 4. Complete as frases sobre a floresta tropical com as palavras que estão faltando. A. O chão da floresta é muito úmido. O chão da floresta é úmido, ok? Muito úmido. E recebe pouca luz. Pouca. Do sol. Por isso encontramos muitos cogumelos. Nessa parte da floresta. Ele é coberto de folhas. E sofrem degradação. Ponto. Letra B. Como exemplo de animais que vivem nessa parte da floresta, podemos citar o tamanduá, a onça pintada, os escorpiões, as tarântulas e os insetos. Vou botar aqui embaixo para vocês conseguirem ver bem. Letra C. C, pessoal, por causa da umidade, e da falta de luz solar, encontramos muitos
Cogumelos também. Cogumelos. Vou aqui, ó, melhorar para vocês aqui a imagem, aproximar um pouco. Mantenham aquele esquema que eu falei, pausa o vídeo. Número 5, escreva o nome de 2 animais que vivem no chão da floresta. Isso aí fica a seu critério, você escolhe qual animal você quer colocar. Ai, gente, desculpa, meu celular tá ficando com vontade própria. Ele quer voar, ele quer pular, ele tá assim agora, perdão. Escreva o nome de 2 animais que vivem no chão da floresta. Fica a seu critério, o animal que você preferir. No chão da floresta eu posso ter algum inseto, eu posso ter minhoca no chão, se rastejando, né, na terra. Eu posso ter tamanduá, eu posso ter onça pintada, eu posso ter escorpião, tá? Fica a seu critério. 6, 2 animais que vivem nos polos dos planetas. Aí nos polos eu tenho urso polar, eu tenho pinguim, coruja das neves, aqueles que a gente viu lá no comecinho do capítulo, tá? Página 362, número 7. Apesar de as condições em um deserto serem bem difíceis para o crescimento de plantas, algumas espécies têm características especiais que permitam que cresçam e sobrevivam bem nesse ambiente. Por que você acha que as condições em um deserto são difíceis para o crescimento das plantas? Por quê, gente? Desertos são ambientes extremamente quentes. Qual é a planta que vai conseguir se desenvolver e crescer num ambiente desse? Então é isso que nós vamos responder no número 7. Já apareceu aqui, né? Porque eu sou mágica, eu faço assim e acontece. Só que não, né, gente? Eu que lute na edição. Mas então, vocês então aí no número 7, vocês podem registrar isso. Que por conta do excessivo calor do deserto e o excessivo frio à noite, porque o deserto ele é extremamente quente de dia, mas ele também é extremamente frio à noite. Então, são temperaturas completamente distintas que não favorecem nada na criação de plantas, tá? No desenvolvimento das plantas. Então, são ambientes muito quentes, raramente chove, isso dificulta o crescimento da planta, isso atrapalha a planta a crescer. E outra, nem sempre o desenvolvimento de uma planta é o mesmo da outra. Cactos sobrevivem muito bem no deserto, mas existe uma diferença, que você vai saber agora no número 8. Algumas características dos cactos que permitem que eles sobrevivam no deserto. Gente, os cactos, eles têm água no caule. O caule deles tem água. Eles não precisam de uma água que venha de fora, porque eles têm uma água dentro de si, dentro deles. As folhas deles são espinhos, então isso diminui a saída de água na transpiração da planta. Não tem saída de água na transpiração da planta. Então você pode dizer que, no número 8, os cactos armazenam água no caule e as plantas, e as folhas, falei errado. E as folhas são os espinhos. Ok? Tá dando para entender direitinho? 9. Verdadeiro ou falso? Coiotes são carnívoros e alimentam-se de coelhos e outros pequenos animais. Verdadeiro! Pode colocar aí. V. Aqui, ó. Os ursos polares são os menores carnívoros terrestres que existem. Falso. Eles são enormes, não tem como eles serem os menores.
Ursos polares vivem no Polo Norte e alimentam-se basicamente de focas e outros peixes. Verdadeiro. E por último, é na camada emergente que estão as árvores mais altas da floresta tropical. Sim, verdadeiro também. 10. Explique com suas palavras o que é uma cadeia alimentar. Gente, vamos lá. Cadeia alimentar são as relações alimentares entre seres vivos. Gravem isso na mente, no coração de vocês e não se esqueçam nunca. Cadeias alimentares são as relações alimentares entre os seres vivos, incluindo o homem. Por quê? A gente viu ali aquele exemplo do animal, mas tem também a do homem. Porque nós, seres humanos, também comemos alguns animais. A carne que você come vem do boi. O frango que você come vem da galinha. Então, assim, não é uma relação só entre animais. Os seres humanos estão inseridos também. Por isso que é uma relação entre seres vivos. E você pode reforçar isso no número 11 da página 363, porque você vai desenhar uma cadeia alimentar no número 11, ok? Desenha aí. E no 12 você vai dizer o que você mais gostou ou o que mais te surpreendeu nesse capítulo com relação à alimentação dos animais, ao modo que os animais vivem. E no finalzinho, pessoal, nossa, parece que eu engasguei com alguma coisa, não sei. Você vai dizer aqui o nome de alguns animais e algumas plantas, né? Na verdade, não vai colocar nada exatamente sobre planta, só sobre a floresta tropical mesmo. Camelo, cacto, coiote, raposa polar, urso polar, pinguim, tucano, onça pintada e tamanduá-bandeira. São alguns animais que a gente viu aí nesse capítulo, tá bom, pessoal? Acabamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Semana que vem tem mais, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, a gente já vai até terminar o capítulo de ciências, porque ele é tão curtinho, né? E agora só falta o capítulo 6, se eu não me engano. E aí, logo, logo a gente vai encerrar ele. É bom que sobra mais tempo pra gente trabalhar as outras disciplinas. Tá bom, pessoal? Olha, um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal!